todo mundo ficou muito animado e todo mundo te admira muito, né? Então, assim, a maioria aqui jamais imaginou a possibilidade de poder conversar, assim, num bate-papo tão próximo, né, com você e realmente é indescritível para a gente. Então, muito obrigada. E essa sala hoje vai reunir, eu espero que a gente tenha a sala cheia, o pessoal ainda está conectando, mas reúne uma turma boa de pessoas físicas que estão operando, a maioria dólar futuro, alguns que vão ficar aqui no bate-papo trocando uma ideia com a gente aqui, alguns já vivem de mercado, só fazem isso, né, e já tem uma certa experiência, mas a maioria ainda está começando, está aprendendo, está vendo aí, sofrendo com essa mudança que o dólar teve agora, né, nesse período mais difícil. Então, assim, está levando ainda um pouco de surra, está apanhando. Mas todo mundo muito disposto a aprender e sempre melhorar. E aí, assim, a gente quer que você fique o mais à vontade possível, a sala é sua e somos seus também, fala o que você quiser, estamos aqui para ouvir. E aí, queria então que você começasse se apresentando e já traz aí o que você quiser trazer. Eu acho que vocês são meio heróis para operar moeda sem estrutura. Falei, vocês vão me xingar, tá? Mas vamos lá. Eu acho, para quem não tem uma estrutura grande, operar moeda, o melhor caminho é lendo fita, lendo mercado, lendo os players. Eu utilizo muito para intraday. Qual a minha estratégia? É ver qual é a direção principal do mercado, se é de alta ou de baixa da moeda, e eu uso o índice de força relativo de 14 dias, 1 minuto, para decidir a hora da entrada. Ou seja, se acho que o mercado é de alta, quando o índice de força relativo bate ali perto de 30, eu começo a fazer compra em escadinha. Quando ele sobe lá para o nível de 70, 75, eu vou soltando. Mas se o mercado é de alta, eu nunca viro vendido, eu só opero comprado. Se a tendência principal do mercado é de baixa, o inverso é verdadeiro. Tem uma frase que eu nunca esqueço, que a amigo meu falava: a tendência principal pode ser o seu melhor amigo. Para quem opera a curto prazo, intraday, não adianta muito você saber fundamento, déficit conta corrente, balança comercial. É bom você saber quando saem os dados, que podem afetar o preço do dia, né? Mas quem não está operando a médio prazo e longo prazo, o fundamento não é tão importante. O fundamento é importante para saber o seguinte: porque esse preço é totalmente irracional, eu não posso brincar de ficar comprado ou ficar vendido nesse preço. Mas, para te ajudar a ganhar dinheiro no intraday, vai te influenciar muito pouco. Então, eu sempre olho qual é a tendência principal e eu uso muito índice de força e leio muito a fitas. Que isso demora muito para se aprender, e quem nunca esteve numa tesouraria vai ter mais dificuldade disso. Porque quando você está numa tesouraria, você consegue ver como funciona a economia real. Então, você sabe que o horário, o contador mais ou menos fecha, normalmente é na parte da manhã até 1h da tarde. Você sabe o player que dá preço para a economia real, como eles eram normalmente book, normalmente é mais rápido. Você sabe como os algoritmos trabalham, alguns algoritmos têm uns modelos específicos de estratégia que você tem que aprender a identificar, que não é muito fácil. Então, para quem vive de trading, intraday de dólar, eu acho que o melhor caminho realmente é ler a fita, ver qual é a tendência principal e operar em cima da tendência principal, escolhendo os pontos de entrada que eu, como eu falei, eu utilizo o índice de força relativo para definir o ponto de entrada e de saída. E eu nunca opero contra a tendência principal do poder giro. Mas para a posição, sim. Olho muito as moedas pares, eu tenho na minha tela sempre o áudio, o peso mexicano,
tenho N moedas, pares nossos concorrentes, mas a que eu mais olho normalmente é o Audi pelo minério de ferro e o peso mexicano pela uma aval parecida com a nossa, bem menor, mas é o mais próximo. O renminbi também olho, então, e olho as moedas do G7, tem que olhar. Mas acho que basicamente esse seria o resumo que eu uso para trading de moeda. E sempre tem no mercado um fluxo que domina. Às vezes é um fluxo de saída da Petrobras, por exemplo, que está pré-pagando dívida, ela já anunciou que vai diminuir a dívida, tá certo? Hoje, acho que foi um dia desse. A Petro realmente fechou muita saída que pressionou. Acho, tenho certeza. E isso você só vai pegando por notícia de jornal e tendo conhecimento quem é o pessoal que fecha câmbio da Petrobras. Que a maioria das vezes são bancos grandes, né? Todos os bancos comerciais grandes têm a carteira de câmbio grande. Mas eu acho que talvez seja mais importante vocês fazerem perguntas do que eu tentar adivinhar o que vocês querem saber, entendeu? Não, assim, você falar, a gente vai querer saber, isso é fato, né? Mas, assim, vamos lá, você já falou algumas coisas, assim, já passou até por algumas das perguntas que a gente já estruturou, mas vamos lá, então. A minha primeira pergunta, vou começar, depois vou passando para os meninos, foi exatamente sobre aquele tweet quando você falou, né, que quem opera nesse mercado sem estrutura é para herói ou louco. Aí, imediatamente, eu já pensei assim, nossa, então eu acho que eu estou mais para louca do que para herói, deixa eu falar com o Alfredo. E aí foi quando eu me motivei a te chamar. Eu queria te perguntar, assim, quando você fala operar sem estrutura, o que é que... E você até começou já aqui falando para a gente a questão da estrutura, né? O que você define como estrutura? O que é uma estrutura essencial, considerando a realidade das pessoas físicas que estão no mercado hoje? Eu, por exemplo, não consigo operar moeda, seja real ou qualquer outra moeda, sem ter um Bloomberg. Mas um Bloomberg, ele é muito caro, né? Acho que está $6.000, $7.000 por mês, né? Até porque ele dá uma ferramenta de banco de dados enormes. Eu tenho uma agenda de todos os dados que vão sair durante a semana. Eu tenho, o Bloomberg me permite olhar o banco de dados e olhar o que tem de vencimento de bonds durante a semana, pagamento de juros, amortização de dívida. Me permite ver online preço de metais, moedas. Então, eu acho que sem essas ferramentas é muito difícil de você treinar. Por mais que você tenha algumas coisas na sua tela, se você não tiver um mercado externo, por exemplo, eu fico sempre com o CDS dos países emergentes na minha tela, fico com os bonds de maior liquidez do Brasil na tela. Então, são N ferramentas que a maioria das pessoas físicas não consegue ter. São ferramentas importantes. Porque você vai falar, puta, hoje eu errei por causa disso, daquilo. Mas você nem sabe porque você errou, você não consegue ver o todo do que aconteceu. Então, para você evoluir é mais difícil. A verdade é essa. Então, quando eu falo em estrutura, herói, é porque o esforço de quem não tem estrutura tem que ser 3 vezes, 4 vezes. Não estou falando que é impossível, mas vai ter que se esforçar 3 ou 4 vezes mais do que quem tem estrutura. Eu, por exemplo, aqui eu tenho 2 economistas, tenho um matemático do ITA, sabe? Eu tenho uma estrutura enorme. Então, o grau meu de dificuldade comparado com quem não tem estrutura é covardia. Então, por isso que eu falo que são heróis. Heróis ou tolos se não tiver boa cabeça. E são heróis porque tem que se esforçar muito. Agora, eu também defendo um negócio que eu sempre, na minha vida, defendi cara, não dá para você ser bom em tudo. Não dá para você querer ser bom em dólar, em bolsa e em juros. Escolhe um dos ativos e tenta ser o melhor desse ativo. Porque se você tentar vários ativos, você vai se perder.
Os ativos são interligados, mas você tem que ter noção dos outros e de um ativo entender muito bem. Então, eu acho que meu exemplo de herói ou tolo foi nesse contexto. O esforço necessário é muito maior. E se você não se esforça, você está sendo tolo, é claro, né? Em outras palavras. Agora, é um mercado que pode deixar muito bem de vida financeiramente, não tenho dúvida disso. Existem algumas pesquisas sérias, acho que uma foi feita pela Universidade de Chicago, que 83% das pessoas que vão treinar sem infraestrutura acabam se dando mal. E um dos pontos mais importantes que eu acho é disciplina. É disciplina e ter um bom emocional. Porque quem te quebra é o emocional e a falta de disciplina. Então, e a ilusão de querer ficar rico de um dia para outro. Isso não existe, cara. É um trabalho, formiguinha, que cada vez você vai ganhando mais, aos poucos você vai evoluindo. Então, essa ideia, vou dar uma puta porrada na minha vida. Estou há 40 anos no mercado, não conheço ninguém que ficou rico de uma porrada e conseguiu ficar com dinheiro. Consegui, sim, ter vários caras que ficaram bilionários, mas é uma constância. Tá bom? Não, bacana. Só complementando essa pergunta que até vi aqui, entre Bloomberg e Broadcast, você vê alguma diferença das O plataformas? Bloomberg é muito mais... Melhor, tranquilo. Vou passar então O Bloomberg tem... Pode falar, Bruno. O Bloomberg é recurso de banco de dados. O Broadcast você tem muito pouco. O Broadcast é muito bom para a agência de notícia local e para a bolsa local. Mas para o mundo tem que ser Bloomberg. Eu vou passar, então, a palavra para o Léo. O Léo já é uma pessoa, um trader que já vive de mercado, opera dólar, e aí ele vai dar sequência aí nessa roda de bate-papo. Léo, manda ver aí mais uma perguntinha, então. Tá, obrigado. Eu acho que caiu. Acho que o Alfredo caiu aí, tá parado. Deixou a foto. A internet ficou mutada. O áudio dele estava meio travando, pode ser que a internet dele estava... Vamos ver se ele reconecta ou entra de novo. Eu acho que não, eu acho que ele vai reconectar. Caralho, o cara já começou. Primeiros 5 minutos ele já passou em quase todas as perguntas que a gente Nossa, quer. que a gente tava meio assim de perguntar, né? Ele já entrou no meio, nós. Show de bola. Foi engraçado. Eu opero assim, eu faço isso, foi muito bom. Não, já deixou a abertura para nós perguntar de operacional. Lindo, velho. Foi. Gente, quem estiver acompanhando, vai mandando as perguntas. Os meninos estão olhando no chat aí. Aí a gente vai separando. A gente já fez um grupo de perguntas que a gente vai fazer uma rodadinha aqui com ele. E ele vai falando, né? Aí no final a gente vai separar algumas aí, que não seja quanto que precisa para operar um contrato de mini. Aí a gente separa algumas e passa para ele. Se ele deixar no tempo, né? E obrigado a todo mundo que está aí presente também, muito legal. Agora vamos esperar o homem voltar. Nossa senhora, o bicho já arrebentou, velho. Você é louco. Eu fiquei feliz pra caralho quando ele foi falando as coisas que ele... Tá no nosso dia a dia, né, Léo? Que você fala bastante, né? Ele foi falando e ele foi falando na minha tela, mano. Eu falei, puta, mano, que massa. Fica de olho aí se ele não entrou e ele não tá mutado, hein, gente? Tá, a sensação, nossa, meu. Não entrou ainda não. Acabei de digitar aqui, Alfredo aqui. Eu acho que ele já entra também de co-host, que eu deixei ele de co-host. Eu que agradeço, Fernando, a sua presença, de todo mundo aí. Pessoal que puder também deixar a câmera desligada para não carregar muito a internet, fica mais fácil para não ficar caindo. E aí, no final, vou ver se a gente liga todo mundo para fazer uma foto de todo mundo junto. Ai, gente, será que ele volta? Meu coração de novo disparando. Relaxa.
treinar essa ansiedade de soltar 100 lote na sua mão, então, né? Em breve. Rapaz, Estamos caminhando para lá. vai, segura, é seu. Voltou. Ó, voltou. Deixa eu ver se ele tá. Tá ouvindo, Tá, Alfredo? Peraí. Tá Ele conectado. tá conectando o áudio, fazer co-host. Peraí. Libera o áudio pra ele. Tá mutado. Tem que desmutar. Oba! Aí, voltou. Voltou. O que aconteceu? Você caiu bem na hora que o Léo ia fazer a pergunta dele para você. Vou passar então pro Léo. Sim, Aí. fica bem à vontade, Alfredo, que nós temos que até de madrugada para conversar com você. Ai, Alfredo, primeiro, cara, agradecer você de ter disponibilizado um pouco do seu tempo para vir conversar com a gente. Cara, a pergunta que eu ia te fazer, você já chegou já respondendo, que foi o seguinte, eu ia perguntar, já que você considera, eu também acho difícil operar sem ter estrutura, e acabou que nessa minha pequena caminhada, eu acabei, opero dólar desde 2015. Acabei vendo todas essas coisas que você fala e eu fiquei feliz, porque a minha tela, eu olho peso mexicano, eu acabo olhando rende sul-africano, os pares de moeda de países subdesenvolvidos, né? E, cara, foi para mim, eu falei, cara, olha que legal, tá no caminho, né? Mas aí você já respondeu o que você considera. Eu vou pular para uma outra pergunta que eu tinha aqui, que era o seguinte, para saber qual o seu termômetro, o que você usa para fazer a diferença de olhar para o mercado e falar assim, cara, esse mercado aqui tá bom para eu vir para fazer o giro, aquele giro ali, de pegar a posição e largar no dia mesmo, e você fala assim, cara, não, isso aqui esse mercado tá bom de direcional, eu vou montar uma posição aqui, vou trabalhar, vou tentar sangrar um pouco mais essa posição aqui e deixar ela andar. Qual que é o termômetro? O que você leva em consideração, cara, para fazer isso? Eu tenho sempre na cabeça qual é o dólar que equilibraria o déficit conta corrente, transações correntes. Então, eu só opero para a direcional quando eu acho que descolou muito nesse nível, que normalmente é em torno de 10% para cima ou 10% para baixo. Sim. Então, hoje, para mim, o déficit conta corrente se equilibra em torno de 5,150 por aí. Então, para mim, operar seria em torno de 5,650 para ficar vendido e para ficar comprado nível de 4,800, 4,700 para direcional. Assim, para voltar a posição e esquecer, né? Com relação no intraday, eu decido muito, eu gosto de observar se o mercado está leve ou pesado. Como eu observo? Normalmente eu comparo a oscilação do dólar com o S&P futuro, olho o real contra o S&P futuro, contra o peso mexicano, eu faço um mix de análise, é tudo dentro da cabeça, né? Mas olho para quanto está oscilando, cada 0,10% oscila o S&P, quanto oscila o dólar, o peso mexicano, quanto ajuda, para sentir se o mercado aqui é pesado ou leve, ou seja, olho as outras variáveis e tiro a nossa como termômetro. Isso eu faço para tudo, faço para bolsa, faço para juros e faço para dólar, né? Eu pego vários ativos que mantêm uma certa correlação com a moeda e olho se a moeda está pesada ou leve, conjugando esses ativos. E normalmente funciona muito bem, porque se a moeda está leve ou pesada, é fruto, normalmente, de um fluxo que tem no dia. Essas variáveis apontam para um preço e o mercado está indo para outro, é sinal que você tem um fluxo de entrada ou um fluxo de saída. Então, se o mercado lá fora ficar parado, sem dúvida, vai para a direção principal que estava antes. Certo. Só Não sei uma outra, não, respondeu, beleza. Uma outra dúvida também, aí eu vou te expor um tipo de operacional que eu gosto de
de fazer e perguntar se você chega a olhar dessa maneira. Por exemplo, o mercado, ontem, ele teve um acúmulo, ontem não, né? Hoje é segunda. Na sexta-feira, ele teve um acúmulo muito grande nessa região do 40, 38 ali, que há tempo não tinha esse volume. Então, e acabou fechando na máxima. Eu fico sempre de olho quando o mercado fecha na máxima para ser uma forma de indicativo que tem muito comprador ali. Se o mercado vem naquele dia, no dia seguinte, e ele continua o movimento, já abre acima da máxima, eu tendo naquele dia trabalhar comprado. Eu tento trabalhar comprado. Aí, só que hoje, o que aconteceu? O leilão estava muito para cima, né? O leilão já foi lá em cima e os caras vieram socando, abriu abaixo daquele acúmulo. E eu não sei se você viu já um player do BTG, já saiu vendido no leilão com 1.200 lotes ali. Ali eu já assumi uma posição vendida pela condição do acúmulo que estava ali. Eu falei, bem, eu vou acima desse acúmulo aí, eu stop, mas eu vou ficar aqui, tentar trabalhar vendido aqui. E acabou dando certo. Até eu larguei e vim embora, e agora eu vi que o dólar fechou na máxima de novo. Você utiliza esse tipo de racional ou não? Você desconsidera volume, fechamento? O que utiliza muito é ganhador de dinheiro. Eu, pessoalmente, eu gosto de olhar o fluxo mais do dia, tá? Mas eu tenho um amigo que opera muito assim, já está há 20 anos no mercado, opera muito parecido com assim como você falou, e é um ganhador de dinheiro na média. A droga de você operar assim é que, às vezes, foi um fluxo pontual no dia. Aí, no dia seguinte, pode abrir depado para o outro lado. Então, esse é um dos problemas. Mas, na média, você tende a ser ganhador com isso, sim. Mas não é um estilo que eu utilizo, não. Eu utilizo muito mais o intraday. Sim, não, eu também, mas esse era um detalhe que eu queria ver se você fazia esse tipo de leitura. Mas, tranquilo, a minha pergunta é essa. Agora, passar aí para o Alessandro, que ele tem também a pergunta aí para fazer. E obrigado mais uma vez, Alfredo. Boa noite, Alfredão. Acompanha você muito no Twitter, estou feliz demais de estar presente aqui, que você nem imagina. Eu separei uma perguntinha aqui que a gente vê muito presente nos nossos dias e às vezes tem dúvidas, procura e não sabe, não acha explicações. No dia de rolagem, a briga pelo preço ela é diferente por conta do ajuste final do contrato e da própria rolagem para o próximo vencimento. E uma coisa que fica nítida é o volume nas janelas da Petax. Eu queria te perguntar por que é que esse dia é tão expressiva a briga pela Petax e qual a relevância nos outros dias normais do mês, que não seja o dia da rolagem. Porque é normal, na rolagem, deixar morrer muito contrato, né? Eu fiz uma posição ativada, especialmente para gringo, nem tanto para local, né? E às vezes tem alguma saída também, pagamento de dividendos, empréstimo intercompany, normalmente vence no final do mês. Então, você tem vários ativos da economia real que fecha para o final do mês. Então, é muito importante para o player, de repente, deixar morrer a Petax o mais alto possível ou o mais baixo possível, porque ele já deu saída para o cliente dele da economia real, né? Então, por isso, você tem toda essa jogada de volume maior nas janelas. Então, é muito normal. E não é só isso. A operação de overhead, você tem um ganho fiscal se você puxar a Petax no último dia. Essa é uma operação bem mais complicada para explicar, mas você acaba economizando os bancos no pagamento de imposto quando você tem uma Petax mais alta, porque a variação cambial externa ela não é tributada. E a sua despesa aqui com o RED, do overhead, ela é dedutível de imposto. Então, você pode ter N fatores na economia real que influencia a Petax no último dia. Então, se concentra muita coisa no último dia, a verdade é essa. Então, por isso os volumes são maiores. E, às vezes, os volumes são maiores por ser real mesmo. Às vezes, você tem uma saída na Petax no último dia de
500 milhões, você vai ter que comprar 125 milhões de cada janela. Então, não é nada de sacanagem nem nada. É realmente fruto da operação que você deu saída para o seu cliente, né? Entendi. No dia a dia normal na corrida do mês, é relevante também a Petax? Tem alguma relevância no... Muito vencimento lá fora, se tem alguém pagando dívida, se tem, por isso que eu falo que é bom Entendi. olhar se tem pagamento de bonds, juros lá fora, porque o cara vai ter que comprar dólar, normalmente na Petax, em D2. Então, é normal você ter pagamento de juros lá fora e o mercado ser um pouco mais comprador na moeda para o pagamento de juros dos bonds. Então, você tem isso sim. Normalmente, bonds pagam dia 15, alguns pagam dia 30, que acaba ajudando essa pressão aí de um volume maior no final do mês. Entendi. Obrigado. Eu vou passar de volta para a Itana, que ela tem mais uma perguntinha aí para você. Obrigado, Léo, você viu? tinha uma complementação dessa da Petax que você queria fazer? Tenho sim. Então já emenda nessa aí, já fala de Tá. Petax. Tá. Perguntar aqui de novo, Alfredo, é uma dúvida que eu tenho, por ser muito curioso, acabo reparando muita coisa, às vezes pode ser coisa da minha cabeça, mas nada melhor que conversar com alguém com a sua experiência para tirar isso de ideia logo. Eu comecei a reparar em dias de rolagem, depois que as Petax eram fechadas, sempre acima, e acontecia do dólar reverter o fluxo, ele engatar uma tendência de determinado ponto, e eu não sabia o que, e eu continuo sem saber o porquê, mas assim, eu reparava que quando ele caía, digamos, vou falar em pontos, mas depois eu te explico, ele caía determinado a 30 pontos, quando ele caía mais ainda. Tipo, você pensava que ali era um fundo, ele caía mais ainda. E um dia eu escutei, não me lembro alguém falar sobre o piso da Petax, do à vista. E eu comecei a reparar que quando acontecia essa reversão de tendência e o dólar perdia o preço da Petax do à vista em dia de rolagem, ele acelera de um jeito assim que eu não sei nem te explicar. O Cristiano que está aí na tela, eu mostrei para ele a operação, a gente falou, cara, eu tenho uma operação que eu faço em dia de Petax que é assim, o mercado tinha saído, um exemplo para você entender, ele tinha saído do 30, o piso da Petax era a 96, ele caiu, chegou no 96, eu vendi ali, ele caiu mais uns 30, 40 pontos, assim, e eu reparei que isso é frequente. Ele perde ele perde esse piso e ele acelera com uma velocidade muito grande. Aí eu queria saber se você que tem o conhecimento poderia dar uma explicação racional para esse tipo de... O que ocorre, às vezes, e ocorre muito, é que na rolagem, o cara está comprado no dólar, o que ele faz? Ele sai batendo a rolagem. Aí vamos supor que ele bate 5 mil lotes. Para ele puxar Petax, vai vencer amanhã, ele vai comprar 1.300 lotes. Vamos pôr 8 mil, vamos pôr, só para acertar, ele bate 8 mil lotes da rolagem. Ele quer puxar o dólar que vence amanhã. Então, o que ele faz? Ele bate 8 mil, ele está vendido no longo. Aí, amanhã, nas janelas da Petax, ele vai tomar 2 mil e vai parar para cima às 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora. Ou seja, ele vai puxar de tal forma que a Petax seja feita alta. Só que foi uma operação que ele bateu na rolagem para tomar o dólar, não era um fluxo real da economia, né? Ele fez o quê? Que o Petax fosse muito mais alto, em função que ele bateu a rolagem. Aí, no final do dia, normalmente sobra mesmo, porque foi um interfúgio para você puxar nas 4 janelas somente e não era um fluxo real, né? Então, por isso que eu falo, se a Petax está muito vendedora, ou está sobrando dólar longo, que é o normal, sim,
ou, além de estar sobrando dólar, tem alguém especulando para puxar a Petax no dia seguinte. Então, é normal. Quando você vê o dólar longo caindo na rolagem, o diferencial de pontos, ou você tem alguém que vai puxar a Petax de amanhã, né? Ou realmente o dólar vai despencar porque está sobrando dólar. E às vezes é um mix dos dois, que é provavelmente esse caso de ser pautado aí. Sim. Tá? Tranquilo. Obrigado. Nada. Tinha uma pergunta minha aqui, mas eu vou pular porque o pessoal tá perguntando aqui no chat. Vou te passar essa aqui dos diretos. Assim, no intraday, no dia a dia, qual que é a relevância dos diretos para quem faz, né, day trade no dólar? Tem relevância? Não tem? Como que você entende isso? Aí depende muito de quem fez o direto e a que preço foi o direto, se foi na máxima do dia ou da mínima do dia. Você pode ter N motivos para fazer o direto. E como está sendo gravado, eu não queria muito expor os motivos que podem ter, tá? Ah, vamos desgravar tudo, né? Mas vai ligar pra tudo. você, rapaz. Pera. Se a gente soubesse, a gente não estaria gravando. Caramba, rapaz, tá certo. Amor, Ale, você tinha uma pergunta sobre... Faz a da mesa, amor. Falei de amor. Hã? Ela falou amor, depois a ler. É a força do hábito. É porque aqui nós dois somos traders. Aí você pensa, como que é aqui em casa, hein? Entendi. Eu o dia inteiro. Vai lá, Lê. Faz a da mesa. Vou fazer. Sei fazer. Uma curiosidade que eu tenho, aí já é uma curiosidade mais para o lado do institucional, que assim, a gente começa o dia, hoje, por exemplo, a gente percebeu o BTG já saindo bem posicionado direto no leilão, e a gente já fica de olho. No nosso operacional, a gente tem muito disso de olhar os players que estão puxando o mercado no dia, para entender a movimentação. Aí eu queria saber o seguinte, na realidade da mesa lá dos players, eles atendem mais, demanda do institucional ou é especulação, mais especulação? Se ali no grupo da mesa tem um trader que fica ali para o giro louco, especulação o dia todo, ou todo mundo trabalha focado num direcional e fala, hoje a gente vai atuar nesse sentido? Eu acho que tanto o BTG quanto o Bradesco é tudo cliente. A maioria hoje é fundo. Alguns são fundo algoritmos, mas a maioria é gringo. Tem poucas tesourarias hoje em dia fazendo direcional, fazendo posição. Tesouraria, normalmente, hoje em dia, dão muito mais preço para cliente. Então, você vai ver tesouraria operando às 10 horas, 11, meio-dia. Não vai ver tesouraria operando às 9 horas da manhã. Então, e as posições proprietárias de tesouraria estão muito pequenas. Então, normalmente, esses players que você vê são clientes, são gringos, que já operou de madrugada, de repente, peso mexicano, já operou outra moeda e vai descarregar aqui ou vai fazer o head aqui. Então, normalmente é isso. Ou já operaram ADR. Então, normalmente é fluxo de gringo às 9 horas da manhã, às 10, 10 e meia, e a maioria é tudo cliente. E pode ter fundo local também, né? As tesourarias estão muito pequenas no risco, até porque a Basileia está punindo muito o balanço dos bancos que operam moeda. Está muito pesado o efeito de Basileia. Eu não sei o que Basileia. é Basileia. Bancos, tá? E Cortou. pesa. Hã? É muito pesado hoje para os bancos operar em posição própria em dólar, porque o peso no índice de Basileia dos bancos é muito grande. Então, inviabiliza os bancos fazerem grande posição em moedas hoje. Certo. Ale, próxima pergunta. Eu acho que... Então, vamos lá, mais uma aqui. Uma curiosidade que eu já busquei também. Achei alguns documentos falando, mas para a gente acaba ficando
bem confuso. É um tweet, às vezes, que você faz sobre fluxo à vista e o peso do mercado em relação a algum fluxo à vista que entra. Às vezes você twitta a variação que o dólar variou porque entrou 500 milhões, 600 milhões. Algumas vezes eu já vi você twittar isso, eu fui atrás para saber o volume do mercado à vista. E eu descobri a existência e a preferência do dólar casado, do contrato de dólar casado. Você pode explicar um pouco mais como que funciona o dólar casado e qual a relevância dele no dólar futuro? Então, vamos lá. O dólar casado nada mais é do que o dólar pronto, né, o à vista, com um diferencial de pontos no futuro. Como hoje o futuro tem mais liquidez que o dólar pronto, é o futuro que define qual é o dólar pronto. Mas todo volume que sai de dólar pronto é fruto da economia real. Ou é fruto de uma exportação, ou de uma importação, de uma saída financeira ou de uma entrada financeira. Então, normalmente, todo o fluxo do casado está ligado, em grande parte, à economia real, o fluxo que ocorreu no dia. E por que trabalha no casado? Porque a BMF hoje tem mais liquidez que o pronto. E como os bancos não correm mais risco cambial praticamente, eles trabalham sempre redeado para dar a liquidez para as empresas. E por isso que se tem o casado. Mas nada mais é do que o fluxo da economia real contra o derivativo. Não tem assim nenhuma grande mágica. A importância é, se o fluxo de casado é grande, é sinal que a economia real está movimentando bastante dólar. Se o casado é pequeno, é o contrário, né? A economia real está movimentando pouco. Entendi. Tá, show de bola, obrigado. Léo, tem uma aqui do Molinari, posso fazer ela ou você quer ter uma próxima? Não, pode perguntar aí. E antes de eu fazer, Alfredo, a gente tem até que horas com você, para a gente ter uma ideia? Até umas 7h10. Que horas são agora? Eu nem sei. Agora são 6h50. Então, a gente ainda tem mais... Isso. Então, vamos lá. Foi no Dia dos Pais, eu preciso vê-la. Tá bom. Justo. O Molinari perguntou o seguinte, Alfredo, se você fosse abandonar o que você faz hoje, se tornasse um coach, pegasse traders iniciantes para poder treinar, quais seriam as 3 principais coisas fundamentais que você ensinaria para esses traders e por quê? Basicamente o que você diz para um trader iniciante começar? Olha, eu aqui na casa, e mesmo quando eu era tesoureiro de banco, eu fazia uma regra que era primordial para mim. Para eu definir o limite do cara de operar, aumentar ou diminuir, eu media frequência versus média de lucro, média de prejuízo. Então, o cara que tinha uma frequência muito alta, de 80%, normalmente a média de prejuízo dele é enorme, a de lucro é uma merda. Por quê? O cara segura tanto quando ele está errado, que a frequência dele é ótima. Só que os prejuízos dele são enormes e os lucros pequenos. Aí, nesse cara, eu sempre derrubava o limite. Claro, eu olhava o resultado da última linha. Porque, para mim, o que você tem que conciliar é uma frequência acima de 50%, né? E que a média seja, no mínimo, de lucro 20% acima da média do prejuízo. Isso é que vai disciplinar um trader, mesmo se ele tomou uma decisão errada ou não. Então, eu sempre aumentei o limite em função de frequência, média de lucro e prejuízo. Agora, não adianta ter uma frequência alta com uma média de prejuízo alta. A média de prejuízo nunca pode ser acima da sua média de lucro. E a sua frequência nunca pode ser abaixo de 50. Mas ela não pode ser tão alta, de tal forma que seus prejuízos sejam absurdos. Acho que essa seria a primeira lição e a mais importante de todas. A segunda são olhar todos os ativos que têm correlação com o ativo objeto que você opera, né? Tentar correlacionar
correlacionar os demais ativos para aquilo que eu acabei de falar há pouco tempo, se o mercado está leve ou está pesado, né? E, por último, estudar o seu ativo objeto partes. Acho que esses seriam os 3 principais. Mas acho que o principal de todo foi o que eu falei, frequência versus média de lucro, média de prejuízo. Acho que essa... Eu já tive um profissional muito bom, com conhecimento bom para cacete, que não conseguia obedecer isso, era perdedor de dinheiro. E o cara é um excelente profissional. Então, acho que essa é a regra para você se dar bem no trade. E é difícil de fazer. Por isso que as máquinas se dão bem, porque as máquinas não têm emocional para te atrapalhar. Falar, não, essa eu vou segurar, essa... Não tem isso. A máquina faz. E por isso que as máquinas funcionam, o ser humano muitas vezes quebra a cara, né? Sim. O Léo tem uma sobre o fluxo do mini, Léo? Sim, Alfredo, a gente acaba reparando que depois do coronavírus, né, o fluxo no mini, ele acabou aumentando bastante, né? Ele chega a dobrar. A partir de abril, a gente começou a reparar que o volume aumentou bastante. A gente pode analisar isso, Alfredo, como busca de liquidez, ou as pessoas que operam mais pesado, ou até mesmo os bancos, as instituições estão vindo buscar um pouco mais de liquidez no mini. Você enxerga isso? Vamos pegar nos Estados Unidos. O mercado mais líquido que você tem lá é o S&P Futuro, né? Sim. Que roda 24 horas por dia. Logo no início, quem tinha liquidez no S&P Futuro era o contrato durante. Hoje, o mini tem muito mais. E é claro, o institucional vai aonde tem liquidez, que é onde você paga menos spread no bid e offer, né? Porque a liquidez te faz os spreads ser mais estreito e você conseguir tomar um lote maior sem movimentar tanto o preço. Então, é normal os mercados migram sempre para o mercado de maior liquidez. Então, os institucionais, sem dúvida, estão indo para o mini também. Mas eu acho que levou o mini a crescer muito foi as pessoas físicas que começaram a operar, aumentou a liquidez, e, consequência disso, o institucional foi para lá também. Então, acho que uma é consequência da outra, né? Acho que o coronavírus também colocou muita gente em home office, muita gente resolveu começar a operar, muita gente que perdeu emprego, muito curso que foi vendido. Então, acho que tudo isso ajudou a quantidade de CPF no mercado de renda variável como um todo, né? Então, e aí o institucional vai onde tem maior liquidez, não tenha dúvida. Certo. Não sei se eu respondi, Léo. Não, respondeu. Respondeu. Alfredo, gente, nós estamos quase finalizando. Quem tiver mais pergunta aí, manda aí no chat. Enquanto isso, eu vou fazer uma mais introspectiva, né? As nossas já finalizaram, né, Léo? Passamos em todas. O que o Alfredo de hoje falaria para o Alfredo que entrou lá na corretora número 1, quando ele pisou o pé lá para trabalhar? O que o Alfredo de hoje falaria para o Alfredo daquele dia? Eu já falei isso no vídeo para alguém e vou repetir. Eu não falaria nada, porque o que eu tinha escolhido para mim sempre foi pior do que Deus me deu. Então, eu acho que se eu fosse falar alguma coisa, eu ia atrapalhar meu futuro. Mas, falando sério, eu me lembro, eu tive um exemplo, quando eu tinha 21 anos, casado com um filho, eu prestei concurso de fiscal da Bahia. Aí passei em 43º lugar, era a minha libertação, era um duro, eu ganhava, sei lá, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. E eu passei em 43º. E chamaram os 41 primeiros. E eu fiquei revoltado, falei, caralho, estudei de sábado e domingo, não almocei para passar nessa merda. Por causa de uma questão eu não vou ser chamado. Bem,
Só que aí eu estudei muito direito tributário para a prova. Aí veio o plano Collor, muitos de vocês não pegaram. E direito tributário era imprescindível. E aí, como eu sabia direito tributário de core salteado, até mais que os advogados do banco, eu cresci muito rápido no banco. Aí, depois de 2 anos, a Bahia me chamou. Eu, quando ia para a Bahia, eu me lembro ainda, eu não me lembro qual era a moeda, mas o salário era 16 mil, eu ganhava 3 mil quando eu prestei o concurso. Era mais ou menos essa proporção. 2 anos depois, a Bahia me chamou. Eu já ganhava o dobro que ganhava um auditor fiscal. Devia ser ganhar 32 mil em dinheiro de hoje. Então, quando eu te falo, às vezes a gente passa por algumas coisas do caminho, se a gente se dedicar, vai ser útil de qualquer forma. Então, o direito tributário acabou, e olha que eu odeio direito, tá? Eu sou um cara de exatas, eu odeio abstrato. Então, eu não consigo falar o que eu falaria para mim lá atrás, porque com certeza eu não iria acertar. Alguns vão falar em coincidência, só sorte, eu tenho uma fé e acho que é outra coisa. Ok? Certo. Eu queria fazer a última, já que ele precisa encerrar, eu queria fazer a última pergunta, Alfredo, em relação ao corte de juro, se você acha que isso é sustentável e essa troca que está sendo feita da gente trabalhar com juros mais baixos e a moeda e o dólar mais alto. Você acha que até quando isso é sustentável, Alfredo? Você acha que a gente consegue manter por quanto tempo essa taxa de juro e está aberta ainda para mais corte, né, na próxima reunião? Eu acho, vamos lá. Eu me preocupo, tá? Porque o modelo que o Paulo Guedes está indo, está claro. Antes, o Brasil tinha um juros reais alto, então ele conseguia conviver com um déficit contra de 2,5 até 3. O Paulo Guedes foi uma opção de os juros reais lá embaixo, quase negativo hoje, se for olhar, tirar a tributação. E aí, para isso, você não vai financiar mais que 0,5% do déficit da corrente. Então, sem dúvida, leva um câmbio mais desvalorizado. Só que eu acho que nós estamos chegando a um patamar que o risco de exportação de capital é grande. O que eu digo de exportação de capital? É você começar a aplicar lá fora. Eu mesmo, aqui nos meus fundos, eu tenho 40% em bonds lá fora. Só tenho 60% aqui dentro. Você começa a exportar capital. E nós somos um país emergente. Não dá para a gente ficar exportando capital. Então, eu acho que nós estamos no limiar. Eu achava que ele já tinha que ter parado, tá? 2,25 ou 2,5, por aí. Então, eu acho que nós estamos num risco grande de você desregular o mercado. Você tem uma folha de capital um pouco maior, você precisa de poupança externa, você não tem a poupança externa, você tem muita empresa tomando dinheiro, recurso aqui dentro para pagar lá fora, ou mesmo para investir lá fora. O pessoal começou a descobrir o mercado externo, BDR, algumas opções. Então, a minha preocupação acho que nós temos que ter uns juros reais baixos mesmo. Só não pode ser tão baixo que incentive o capital sair daqui. Uma coisa é você tirar o capital daqui do gringo, que estava aqui aproveitando o QR, né? Sim. Outra coisa é você pegar o capital do local e exportar. E eu acho que o BC está indo para um patamar que está incentivando o local a exportar capital. E acho que isso não é bom para a gente, acho muito ruim até para o potencial crescimento nosso. Tá? Acho que até o limite de tirar o gringo que estava aqui no QR, acho ótimo. Pegando o investidor local e exportando capital, aí eu acho uma merda. A gente precisa de poupança interna, precisa de investimento. Aí eu acho muito ruim. Aí o risco se torna você ficar um país totalmente sem investimento, sem poupança interna. Então, o crescimento potencial cai muito. Então, e eu acho que eles estão brincando uma faixa já perigosa.
Certo, Tá? certo. Obrigado, mais uma vez. Né? Estamos quase perto do fim. Vou deixar você encerrar, Alfredo. A gente, primeiro, quero agradecer demais, imensamente. Vocês estão me ouvindo, né? Tá? Imensamente sua presença aqui. E quando você quiser, às vezes você está aí de bobeira, fala assim: hoje eu estou querendo ensinar política cambial para uma galera. Só você me avisar, eu reúno uma sala fantástica para você vir falar as horas que você quiser, tá bom? Só você chamar a gente, que sempre vai ter. Acho que a gente está até com a sala cheia hoje, foi muito legal. O pessoal se animou muito. E a gente vai estar à disposição para te ouvir, tá? E aí, assim, quero que você encerre, então, às vezes falando alguma coisa que a gente não falou aqui, né? E abordar algum assunto que você queira deixar aqui para a gente. E assim, gente, quando o Alfredo aceitou, só para vocês saberem, a frase que ele respondeu foi o seguinte: topo, se eu for ajudar algumas pessoas a não quebrarem, tô dentro. Então, assim, deixa aqui seu recado, o espaço é seu, e, enfim, muito obrigada mesmo, de coração. Eu falo isso porque eu já quebrei, tá? Quem não sabe a minha história, eu já quebrei. Antes de eu ir prestar concurso para ser fiscal federal, eu operava na física e quebrei. E quebrei e tive vários amigos quebrados também, me recuperei, mas eu tenho plena consciência que eu quebrei porque eu não tinha disciplina e não tinha o que eu falei para vocês, frequência, média de lucro, média de prejuízo. Se você não conseguir ter esse controle, esquece que um dia você pode quebrar. Então, isso me ajudou a não quebrar de novo. Se eu tivesse que dar alguma lição, olhe sua frequência, sua média de lucro, prejuízo, faz uma planilhinha, olha todo dia para ir aperfeiçoando. Esse acho que é o conselho principal. E se machucar, todo mundo vai se machucar. Não pode é só quebrar. Ter quebrado aí para caralho. E eu, no meu caso, meu sogro era delegado de polícia e ainda cagava na minha cabeça, falava: você é um jogador, filho da puta. Então, hoje eu tenho, sei lá, 100 vezes mais patrimônio que ele, ou, sei lá, mais de 100. Mas, então, machucar tá no jogo, mas não quebra não, te dói pra caralho e às vezes acaba com a família. Gente, é isso, boa sorte, eu tô aí. Show de bola, Alfredo. Obrigado, Alfredão. Muito obrigado. Muito obrigado, cara. Nossa. Obrigada Prazer mesmo. imenso. Foi você, sua família, prazerão. Foi, assim, impagável essa hora aqui. Tá bom. E qualquer coisa, manda pergunta pelo Twitter, dentro do possível eu vou respondendo, tá bom? Show de bola, Alfredo. Certo. Valeu Valeu. demais. Boa noite. Pessoal, que vocês ganham dinheiro, tá Amém, bom? amém, amém, Alfredão. Tamo junto. Valeu. Até mais. Obrigadão, Alfredo. Abraço. Tchau. Porra. Você é louco. Pessoal, Coisa linda. que legal. Gente, desculpa aí o pessoal que mandou pergunta, a gente não conseguiu pegar todas. Eu fui vendo aqui gente, eu confesso, eu estava muito nervosa. Nossa. Então, eu fui vendo aqui o que eu conseguia gravar, eu fui perguntando, espero que vocês tenham gostado. Nossa. Eu